Olá! A reflexão de hoje parte de uma ideia bem forte. Olha só, alguém não comprou um carro, comprou proteção. Parece estranho, né? Mas vamos entender juntos o que está por trás dessa frase. Para começar, vamos pensar numa ideia que provoca um pouco. Imagina uma defesa contra o mundo, sabe? O que vem à mente? Talvez um escudo, né? Algo bem clássico. Só que a provocação aqui é justamente essa. Tem homens que não usam um escudo. Ao invés de um escudo, eles usam status. E é exatamente essa troca que a gente vai explorar agora. A ideia de que símbolos de poder, de valor, essas coisas externas, acabam funcionando como uma espécie de armadura. Uma armadura que tenta substituir um sentimento de segurança que deveria vir de dentro. Bom, vamos mergulhar nisso então. A nossa primeira parte é sobre o escudo do status. A grande pergunta aqui é: como é que o luxo, algo material, vira essa armadura emocional? Como ele serve de proteção contra as inseguranças que todo mundo tem? A ideia principal aqui é que o consumo, principalmente o masculino nesse contexto que a gente está analisando, quase sempre é simbólico. Ou seja, não é só sobre a utilidade daquele objeto, entende? É muito mais sobre o que ele representa, o que ele comunica para todo mundo. Tá, mas como assim esses objetos falam? Que língua é essa? É exatamente isso que a gente vai ver agora, em A Linguagem dos Objetos. Vamos tentar decifrar as mensagens que estão ali, escondidas por trás de alguns bens de luxo. Vamos pegar um exemplo clássico que todo mundo conhece: o carro. Pensa bem, ele é muito mais do que só um meio de transporte, né? Ele vira uma declaração de poder. É uma forma de mostrar capacidade, de mostrar que a pessoa chegou lá, tanto no sentido literal quanto no figurado. A mesma lógica vale para o relógio. Deixa de ser só um acessório para marcar as horas e vira um sinal de valor. Ele passa uma ideia de precisão, de domínio do próprio tempo e, claro, não dá para negar, é um indicador bem claro de status financeiro. E o que dizer das roupas? A mesma coisa. Não é só um pedaço de tecido cobrindo o corpo. É uma mensagem. Um terno com um corte impecável, uma marca famosa, tudo isso já comunica respeito, uma certa posição social, antes mesmo da pessoa abrir a boca para falar qualquer coisa. Então, no fim das contas, o que esses objetos estão gritando para o mundo? As mensagens são bem diretas, bem explícitas. É como se dissessem: eu venci, eu tenho valor, eu sou uma pessoa respeitável. São afirmações, sabe? Declarações de sucesso e de pertencimento a um certo grupo. Só que toda armadura tem seu peso, não importa o quanto ela brilhe. E é sobre isso que a gente vai falar agora em O Peso da Armadura. Qual é o custo escondido por trás dessa proteção toda? E aqui, olha, a gente chega no ponto central de tudo. A frase é a seguinte: mas quando o objeto vira a armadura, a fragilidade interna continua exposta. É um paradoxo, né? Perfeito, porque a proteção é só por fora, é superficial, ela não cura, não resolve a vulnerabilidade que está lá dentro. Isso leva a uma consequência bem óbvia, na verdade. Quanto mais pesada é essa armadura, mais cansativo fica para sustentar. Pensa no esforço. Manter essa imagem exige uma energia gigantesca. É uma pressão constante para estar sempre performando, sempre mostrando os símbolos certos de que o sucesso continua ali. Bom, e com isso a gente entra na nossa parte final, a moeda real. O convite aqui é para a gente mudar um pouco o foco, sabe? Mudar o diagnóstico do problema. Deixar de olhar para o lado financeiro e passar a olhar para o que é fundamentalmente emocional. O que leva a gente para a grande conclusão de toda essa análise. Se uma pessoa precisa dessa armadura para se sentir segura, o problema no fundo não é de dinheiro. O problema é emocional. Essa busca sem fim por validação do lado de fora só mostra que existe uma necessidade interna que ficou para trás, que não foi resolvida. E para fechar, fica uma pergunta no ar para a gente pensar um pouco. O que acontece quando essa armadura, que foi criada para proteger, acaba virando uma jaula? É uma questão sobre o preço real que se paga por depender de objetos para se sentir seguro.